Pense por um momento, como era a Terra antes do dilúvio? Imagine um mundo onde o homem caminhava lado a lado com as maravilhas da criação divina, onde a pureza original do propósito de Deus ainda resplandecia. Mas também, imagine um cenário onde o coração humano se afastava cada vez mais de seu Criador, criando um abismo espiritual que resultaria em uma das maiores intervenções divinas da história. Hoje vamos explorar a profundidade deste tempo misterioso e entender o que levou Deus a iniciar o dilúvio, revelando lições preciosas para a nossa vida atual. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o evangelista Jesus Mar Moreira e é uma alegria enorme recebê-los aqui no canal Reflexões Bíblicas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias com saúde, proteção e vitória em todas as áreas da vida. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da palavra para compreender melhor o que foi esse mundo perdido antes do dilúvio, um período fascinante, mas também cheio de advertências. Tenho certeza de que cada um de vocês encontrará nesta mensagem algo que pode transformar a forma como enxergam a história divina e talvez até como encaram suas próprias vidas. Se você está ansioso para descobrir mais sobre como era esse mundo e entender o que motivou Deus a enviar o dilúvio, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares e comente aqui embaixo sua opinião. A sua participação é muito importante para que juntos possamos fortalecer nossa fé e espalhar a palavra de Deus. Prepare-se, pois revelações surpreendentes nos aguardam, e cada uma delas nos leva a compreender melhor a majestade e a justiça do nosso Senhor. Agora, feche seus olhos, levante as mãos e vamos orar juntos. Querido Deus, agradecemos por este momento, por nos permitir meditar na Tua palavra. Pedimos que abra nosso entendimento para que possamos compreender e valorizar cada ensinamento. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos que estão assistindo. Senhor, que essa mensagem inspire transformação e reverência aos Teus planos. No nome de Jesus. Amém. Para entender a magnitude do dilúvio, precisamos antes entender o que era a Terra antes desse acontecimento. O livro de Gênesis nos dá algumas pistas poderosas sobre o que existia antes da catástrofe. Gênesis capítulo 6, versículo 5, afirma: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Um mundo que começou com a beleza da criação, com a plenitude de um jardim, e que se tornou uma terra de corrupção e violência. Mas como isso foi possível? Quando Deus criou a terra, Ele não apenas criou um lugar físico, Ele criou um ambiente de harmonia, onde homem, natureza e Deus coexistiam em paz. Esse mundo era repleto da bondade e da perfeição divina. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Naquele tempo, a comunhão entre Deus e o homem era direta e pura. Mas, com o passar das gerações, o ser humano começou a se distanciar de Deus, optando por seguir seus próprios caminhos. Antes do dilúvio, a longevidade era uma característica impressionante. Adão viveu 930 anos, Matusalém, o homem mais velho registrado na Bíblia, alcançou 969 anos, como citado em Gênesis capítulo 5, versículo 27. Esse período de vida longa representava a generosidade e o propósito de Deus, que queria que o homem tivesse tempo para entender, se desenvolver e viver plenamente. Mas, ao se afastar de Deus, o homem começou a usar esse tempo para praticar iniquidades. Imagine a gravidade de uma humanidade que se afastava do Criador ao longo de quase 1000 anos de existência. Conforme o coração do homem se corrompia, ele também corrompia a terra.
Gênesis capítulo 6, versículo 11, nos conta que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Era um tempo de grande decadência moral, de egoísmo e de afastamento completo do propósito original. A imoralidade, a ganância e a maldade dominavam o mundo. O pecado, que começou com a desobediência de Adão e Eva, se alastrou de forma assustadora, tomando proporções inimagináveis. A terra estava contaminada e Deus se entristeceu profundamente ao ver a obra de suas mãos sendo destruída pelo pecado. E você já parou para refletir sobre como essa realidade antiga nos reflete? Quantas vezes a nossa sociedade e até mesmo nós individualmente acabamos nos afastando do propósito de Deus para seguir nossas próprias vontades? Quantas vezes buscamos viver longe dos princípios divinos, cedendo a paixões passageiras que apenas nos afastam do caminho certo? Hoje, assim como naquele tempo, Deus ainda se importa profundamente com nossas escolhas e com o estado do nosso coração. Ele nos observa e busca aqueles que têm um coração humilde e disposto a segui-lo. Outro ponto fascinante sobre o mundo pré-diluviano era a existência dos gigantes, mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses gigantes, conhecidos como Nefilim, simbolizam a natureza misturada e desordenada que existia na terra. Há muitos debates sobre quem realmente eram esses gigantes, e até mesmo estudiosos renomados divergem em suas interpretações. Alguns acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com humanas, gerando seres de grande estatura e força. Outros interpretam como sendo descendentes de linhagens de homens poderosos e violentos. Essas figuras misteriosas, os Nefilim, traziam uma força e uma presença que aumentavam a corrupção na terra. Esse cenário de homens e seres híbridos entregues à violência e à maldade torna o cenário ainda mais dramático. A presença dos gigantes nos mostra que não era apenas a humanidade que se corrompia, mas toda a ordem do mundo que Deus havia criado começava a se desestruturar. Assim, vemos um panorama de um mundo que, embora criado para a glória de Deus, havia se transformado em um ambiente onde o pecado reinava. Imagine a dor de Deus ao ver a obra de suas mãos ser corrompida e desfigurada. No entanto, em meio a essa escuridão, havia uma luz. Um homem justo, Noé, chamou a atenção de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao continuar nossa reflexão sobre o mundo antes do dilúvio e o propósito de Deus nesse grande recomeço, vamos entender agora o impacto desse evento na história da humanidade e as lições profundas que ele traz para nossas vidas hoje. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas também uma prova da aliança de Deus com a criação e do seu desejo de renovação. Em cada detalhe dessa história, encontramos orientações para a nossa caminhada de fé e exemplos de como viver de maneira justa e fiel. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva incessante, as águas do dilúvio cobriram toda a terra, como descrito em Gênesis capítulo 7, versículo 20. Tudo o que havia vida fora da arca foi destruído. Somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Após o período de devastação, as águas começaram a baixar e a arca repousou sobre o Monte Ararat. Esse momento marca o fim do julgamento e o início de uma nova etapa. Com Noé, Deus faz um pacto de reconstrução e redenção, mostrando que Ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance quando buscamos sua presença com sinceridade. Imaginem a cena. Após meses dentro da arca, Noé e sua família finalmente pisam em terra firme. Era uma nova terra, lavada e purificada. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, Noé constrói um altar
e oferece um sacrifício de gratidão ao Senhor. Esse gesto não é apenas uma ação de agradecimento, mas simboliza o reconhecimento de que Deus é o Senhor da criação e de que tudo que temos e somos pertence a Ele. O sacrifício de Noé é aceito por Deus. E em resposta, o Senhor faz uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E essa promessa de Deus é selada com um sinal muito especial, o arco-íris. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, Deus declara: "O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra." Esse arco-íris representa o compromisso divino com a criação e nos lembra até hoje da misericórdia de Deus. Cada vez que vemos um arco-íris, podemos recordar a paciência e a bondade do Senhor, que mesmo em sua justiça oferece um caminho de paz e esperança. Mas além do arco-íris, o que essa aliança significa para nós? Significa que Deus deseja um relacionamento próximo e verdadeiro com o seu povo. Ele é um Deus de promessas, que sempre cumpre o que fala. Ele foi fiel a Noé e sua família e será fiel a nós, se permanecermos em sua presença. Noé nos ensina que a obediência gera frutos e que aqueles que vivem para Deus encontram paz, proteção e propósito. E, queridos irmãos, essa é uma promessa viva. A mesma fidelidade que Deus demonstrou a Noé, Ele quer demonstrar a cada um de nós. Noé também nos ensina que a gratidão é essencial. Após passar pelo dilúvio e ser preservado, ele não se esquece de reconhecer a graça de Deus sobre sua vida. Ele nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, devemos lembrar que tudo vem do Senhor e que cada vitória deve ser celebrada com gratidão. E você, como tem demonstrado a sua gratidão a Deus? Será que temos oferecido o melhor do nosso tempo, das nossas orações e da nossa vida em agradecimento por tudo o que Ele tem feito? Outro ponto crucial que a história de Noé nos ensina é sobre o valor da esperança. Noé e sua família precisaram confiar e esperar pacientemente até que Deus trouxesse um novo começo. E ao final do dilúvio, vemos a paz e a renovação que Deus traz, mostrando que as promessas de Deus são cumpridas no seu tempo. Irmãos, essa mensagem é especialmente relevante para nós, pois muitas vezes enfrentamos tempestades em nossas vidas, momentos de crise, dificuldades e desafios que parecem não ter fim. Mas assim como Noé, somos chamados a confiar e esperar no Senhor, porque Ele sempre cumpre suas promessas. Além disso, o dilúvio nos ensina que Deus é um Deus de justiça e de santidade. Ele não tolera o pecado e age contra a corrupção e o afastamento de seus princípios. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, está escrito: "Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor é justo, e um dia cada um de nós prestará contas das nossas ações." A história do dilúvio é um lembrete para que vivamos com seriedade, buscando uma vida santa e reta aos olhos de Deus. E por mais que o mundo atual busque justificar atitudes e valores contrários aos de Deus, somos chamados a ser como Noé, uma voz de justiça e retidão em meio à escuridão. Noé viveu de forma diferente dos que estavam à sua volta, e isso agradou a Deus. Hoje o Senhor ainda procura por aqueles que estão dispostos a viver de forma íntegra, que não se conformam com as práticas do mundo e que buscam seguir seus caminhos. Amados irmãos, agora pensem comigo. Como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas? Talvez você esteja enfrentando suas próprias tempestades, desafios que parecem intransponíveis, ou mesmo lutas contra tentações e dificuldades espirituais. O exemplo de Noé nos mostra que, em cada dificuldade, Deus nos dá uma arca de refúgio, que é a sua presença. Jesus, nosso Salvador, é a nossa segurança em meio ao caos. Ele é aquele que nos protege e nos guia para o novo começo que Deus planejou para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: "Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." E para cada um de nós, o chamado é o mesmo:
escolher viver com integridade e obediência, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Talvez sejamos a única arca em nossa família, em nosso trabalho ou em nossa comunidade, mas Deus se agrada daqueles que vivem para honrá-lo. A história do dilúvio nos desafia a fazer um exame honesto do nosso coração. Será que estamos vivendo com um compromisso sincero diante de Deus, ou estamos deixando que as distrações e os valores do mundo nos afastem de sua presença? Essa é uma oportunidade de reflexão e renovação. Lembre-se de que o próprio Jesus fez referência aos dias de Noé para nos alertar sobre o fim dos tempos que se aproxima. Em Lucas capítulo 17, versículo 26, ele diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Isso significa que precisamos estar preparados, buscando uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos. Ao longo dessa história, podemos ver claramente que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus nunca abandona aqueles que se voltam para Ele. Noé é uma prova de que, ao seguir a Deus com fidelidade, encontramos refúgio e propósito. E assim, irmãos, precisamos perguntar a nós mesmos: será que estamos prontos para entrar nessa arca que é Cristo? Estamos dispostos a deixar para trás o que nos afasta de Deus e a seguir seu caminho, mesmo que ele seja difícil? Se você deseja viver segundo a palavra de Deus, se você quer estar dentro da arca da aliança de Cristo, comente aqui embaixo: eu escolho viver para Deus. Este é um compromisso sério, uma decisão que exige determinação, mas é a única escolha que nos garante uma vida de paz e eternidade ao lado do nosso Senhor. Essa mensagem sobre o dilúvio nos dá um vislumbre da misericórdia de Deus, de sua justiça e de sua fidelidade. Ele nos dá tempo e oportunidades para nos voltarmos a Ele, para reconstruirmos nossa vida e nos aproximarmos de sua vontade. E, irmãos, este é o momento perfeito para nos rendermos a essa graça, para aceitarmos a oferta de salvação e vivermos segundo os planos de Deus. Noé nos lembra que uma vida com Deus não é feita apenas de palavras, mas de ações e de fé inabalável. Ele nos mostra que podemos ser luz em meio à escuridão e que, ao permanecer firmes, encontraremos sempre o favor de Deus sobre nossas vidas. Lembremos que o nosso Senhor é um Deus de recomeços, que deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, hoje, convido a todos vocês a abrirem o coração e a se voltarem para Deus. Queridos irmãos, agora que entendemos mais profundamente o exemplo de Noé e as lições do dilúvio, vamos trazer essa mensagem para os dias de hoje. O mundo em que vivemos passa por um tempo de incertezas e desafios espirituais, assim como nos tempos de Noé. A palavra de Deus continua viva e atual, e o Senhor nos chama a vivermos em retidão e obediência, especialmente em tempos de tanta confusão e distração. Se ainda não se inscreveu no canal Reflexões Bíblicas, aproveite este momento para fazê-lo. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Estamos aqui para edificar a nossa fé juntos, para estarmos prontos e vigilantes para os propósitos que Deus tem para nós. Agora, continuemos a meditar sobre o que Deus espera de cada um de nós e como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas diárias. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a nossa arca, nos dias de hoje, é Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa esperança. Assim como a arca de Noé foi construída com madeira, Jesus foi pregado em uma cruz de madeira para nos dar a salvação. Em Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus instruiu Noé a construir uma arca com medidas específicas que garantiriam a proteção contra o dilúvio. Hoje, a nossa proteção espiritual está em seguir as medidas e os ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus, que nos oferece a vida eterna. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a única porta de entrada para a arca da salvação. E todos nós precisamos tomar a decisão de seguir a Ele. Isso significa escolher um caminho de vida que muitas vezes vai contra o mundo e exige coragem, fé e perseverança. Assim como Noé escolheu a obediência, somos chamados a fazer o mesmo. Vamos refletir sobre os dias de hoje. Assim como na época de Noé, vivemos em um tempo de desobediência, em que muitos preferem seguir seus próprios caminhos e ignorar os valores da palavra de Deus. A sociedade nos ensina que devemos buscar apenas nossos interesses, e as pessoas são incentivadas a viver em função do materialismo, da vaidade e do egoísmo. Mas Deus nos chama a viver de maneira diferente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a transformarmos a nossa mente para compreendermos a vontade de Deus. Irmãos, este é o momento de fazer uma escolha. Assim como Noé, devemos decidir se vamos construir a nossa vida na obediência a Deus ou se vamos seguir os valores do mundo. Muitas vezes, essa escolha pode nos trazer desafios, talvez até rejeição ou incompreensão, mas precisamos lembrar que o Senhor recompensa aqueles que são fiéis. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus nos lembra: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E outro ponto que precisamos refletir é a importância de ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos conta que Noé recebeu instruções detalhadas de Deus sobre como construir a arca, e ele seguiu cada orientação com fidelidade. E por sua obediência, ele e sua família foram salvos. Hoje, Deus também fala conosco, mas precisamos estar atentos à sua voz. Isso significa reservar tempo para a oração, para a leitura da Bíblia e para meditar na sua palavra. O Senhor nos revela sua vontade, mas somos nós que precisamos estar dispostos a ouvir e obedecer. Muitas vezes, as instruções que Deus nos dá podem não fazer sentido aos olhos do mundo. Talvez Ele nos chame para perdoar alguém que nos feriu profundamente, ou para abrir mão de algo que consideramos importante. Mas é ao seguir a orientação divina que encontramos paz e propósito em nossas vidas. É essa confiança em Deus que nos sustenta, mesmo quando os ventos das dificuldades sopram. Salmo capítulo 37, versículo 5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queridos, pensem na arca como um símbolo da própria vida em Cristo. Assim como Noé precisou entrar na arca para ser salvo, nós precisamos entrar na presença de Cristo, aceitar seu convite de redenção e viver de acordo com os seus ensinamentos. O mundo pode nos oferecer caminhos aparentemente mais fáceis, mais confortáveis, mas sabemos que apenas em Cristo encontramos a verdadeira paz. O próprio Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A Arca de Noé representa a segurança que Deus oferece àqueles que escolhem viver uma vida de retidão. É um lembrete de que, em um mundo de caos e incertezas, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Como Noé e sua família encontraram abrigo e proteção na arca, somos chamados a encontrar nossa segurança em Cristo. E essa segurança não está nas riquezas, nas conquistas ou no poder terreno, mas em nossa fé e compromisso com o nosso Senhor. Quando finalmente saíram da arca, Noé e sua família foram encarregados de repovoar a terra e de viverem de acordo com o propósito de Deus. Esse recomeço nos lembra de que, ao escolhermos seguir a Deus, Ele nos capacita a sermos instrumentos de sua vontade, a sermos sal e luz neste mundo. Nosso papel como cristãos é sermos exemplos de amor, de justiça e de compaixão, lembrando que estamos aqui para representar o reino de Deus em nossas ações e palavras.
Noé e sua família receberam uma missão após o dilúvio. E hoje nós também temos uma missão, a de anunciar o Evangelho, a de sermos testemunhas da verdade e do amor de Deus. Precisamos compartilhar essa mensagem, levando a palavra aos nossos familiares, amigos e aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse é o chamado que Jesus nos deixou em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nossa vida é um testemunho vivo da graça de Deus e cabe a nós levar essa mensagem de esperança ao mundo. Queridos irmãos, espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração e que você sinta o chamado de Deus para construir sua vida como uma arca de obediência e fé. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários: eu escolho entrar na arca de Cristo. Vamos juntos declarar nossa fé e nosso compromisso de viver para o Senhor, buscando sua justiça e aguardando, com esperança, o cumprimento de suas promessas. Agora, antes de encerrarmos, faça uma breve oração comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos por nos ensinar através da Tua palavra e por nos lembrar do Teu amor, justiça e misericórdia. Ajuda-nos a sermos fiéis como Noé, a vivermos de maneira justa e a permanecermos firmes, mesmo em um mundo que se afasta de Ti. Que cada um de nós encontre refúgio em Cristo e que possamos ser instrumentos da Tua paz e da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, queridos irmãos, e que esta mensagem fique em seus corações como um lembrete do chamado de Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas e de compartilhar esta mensagem com quem precisa ouvir sobre o amor e a proteção do Senhor. Que possamos juntos buscar a Deus e viver para a glória dele. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça hoje essa escolha. Procure uma igreja próxima e comece essa caminhada de fé. Deus tem grandes planos para a sua vida e Ele está de braços abertos para te receber. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.